Schiff está fazendo as previsões que os Estados Unidos vão entrar em colapso, que o dólar vai entrar em colapso. Então nós vamos analisar isso aqui nesse vídeo hoje. O vídeo então que fala que ele acertou, tá, onde ele fez sucesso, é esse aqui, Peter Schiff. Tem um SC, tá vendo? Tá escrito errado aqui, was right. Ele estava certo realmente, ele previu a crise de 2008. Mas não foi só ele, não, tá? Muitas pessoas previram a crise de 2008. Dentre essas muitas pessoas, a que eu mais gostei foi o Delfim Neto. Por quê? Porque ele fez 2 artigos no Valor Econômico, lá em meados de 2006, 2 anos antes da quebra do Lehman Brothers. Então, 2 anos antes da grande crise, e ele detalhou, especificou como que ia se dar a crise americana. Aí o artigo teve muita repercussão, ele ainda fez mais um depois. E agora o Peter Schiff deu uma palestra lá no Instituto Miss Brasil e ele está prevendo então uma grande crise americana. É isso que nós vamos analisar aqui agora. Então, o que eu vi lá? Tá? O título do vídeo é esse aqui, ó, a economia norte-americana, motor do crescimento global ou apenas um peso morto? O que eu vi é 50% de verdade, ou seja, o cara é inteligente, ele enxerga as coisas, ele vê, ele analisa bem. 30% do que eu vi, ele exagerou, tá? Não é que ele esteja incorreto, mas ele exagerou. E 20% é a mais absoluta mentira. Ele inverte, entendeu? Mas eu vou explicar para vocês. Então, a tese central dele lá, o que é? É que os Estados Unidos vão ter um colapso no dólar, nos títulos do governo americano, mas é interessante que ele fala que não pode desvalorizar a moeda. Não pode desvalorizar a moeda por quê? Esse que é o problema. Todo mundo sabe que para um país resolver um problema de déficit em transações correntes, déficit cambial, ele tem que desvalorizar a moeda, diminuir o poder de compra da população dele para poder consumir menos. E o cara defende o consumo alto. É um trem meio esquisito. Aqui que está o erro dele, tá? Então, o ajuste da conta externa, como é que você faz? Você desvaloriza a moeda, diminuindo o salário e o poder de compra da população. E, ao mesmo tempo, você faz uma recessão que, ao segurar a economia... Porque isso aqui, ó, na hora que você desvaloriza o câmbio, dá inflação. Então, você faz a recessão para segurar a inflação. Então, esses dois ajustes aqui ao mesmo tempo, eles resolvem o problema cambial de uma maneira equilibrada. Foi basicamente o que os Estados Unidos fez em 2008, tá? Mas aqui está o exemplo do Brasil. O que o Brasil fez? Em 1999, tá vendo? O Brasil adotou o câmbio fixo para poder resolver o problema da hiperinflação e as nossas transações correntes estavam piorando rapidamente e gravemente. Aí o Fernando Henrique Cardoso botou o câmbio flutuante em 1999, o trem parou de cair, mas não melhorou muito não, tá vendo? Mas o trem só melhorou mesmo quando, além de desvalorizar o câmbio, deu outra desvalorização em 2002 e a economia começou a crescer menos do que quando cresce muito, tá vendo? Então, duas coisas juntas que seguram o ajuste cambial, que fazem o ajuste cambial, que segura as contas externas. Diminuição do consumo e desvalorização da moeda para tornar mais competitivas as exportações. Aqui está o ajuste cambial dos Estados Unidos. Isso aqui tudo dentro da teoria do Delfim Neto, tá? O ajuste cambial dos Estados Unidos, então, realmente estava muito grave quando Peter Schiff previu a crise. Está aqui em 2006, quando o Delfim Neto fez o artigo, tá vendo? Praticamente já tinha estourado a crise, o dólar já estava se desvalorizando, a economia americana já estava patinando, já estava diminuindo o crescimento. Com a quebra do Lehman Brothers, o trem só fez intensificar. Então, com isso, é assim que se resolve, não é do jeito que o Peter Schiff está falando. E a outra coisa que ele não está levando em conta é que os Estados Unidos é a potência hegemônica. Então, os Estados Unidos detêm o direito de ter a moeda mundial. Eles gastam muito dinheiro com o sistema militar. Então, o dólar não vai entrar em colapso porque os Estados Unidos é que garante a segurança mundial. É ele que é a polícia do mundo. E as pessoas chamam a polícia na hora do sufoco e na hora que o sufoco passa, eles xingam a polícia, né? Mas é assim mesmo.
A gente xinga os Estados Unidos, mas eles cumprem um importante papel na estabilidade mundial. Isso aqui interessa para todos os credores dos Estados Unidos, Europa, Japão, China, o pessoal que tem muito petróleo ali do Oriente Médio, tá? Então é evidente que a estabilidade mundial é interessante para todos os que detêm o poder. Aqui estão os gastos militares, tá? Olha só o tanto que os Estados Unidos gastam com guerras. Então é um trem totalmente diferente dos outros países. Ó. O segundo, entendeu? Aqui está o ranking, ou seja, os que gastam mais. A gente repara também que o gasto militar dos Estados Unidos é aproximadamente igual ao déficit em transações correntes, ao déficit na balança comercial. Então, eles têm um déficit em transações correntes porque eles gastam muito, é muita despesa militar. E essa despesa militar acaba sendo compensada pelos outros países que têm interesse na segurança mundial, comprando títulos americanos, fazendo outros favores para os Estados Unidos. Então, eles são remunerados por esses serviços militares. Os Estados Unidos, a grosso modo, seria a polícia da China e ela é remunerada pela China. Então, a China não está fazendo papel de idiota ao comprar título americano sem saber o que está comprando, como assevera o Peter Schiff. Então, a China é a futura potência hegemônica e ela vinculou a moeda dela ao dólar. No que ela vincula a moeda dela ao dólar, ela, ao mesmo tempo, ela transforma a moeda dela na moeda mundial e garante a estabilidade da moeda americana. Então, os Estados Unidos fazem a segurança do mundo para a China e a China garante a viabilidade econômica dos Estados Unidos. Então, a China funciona como um banco central do mundo, é um comprador de dólares de última instância. Por isso que não vai haver o desastre que o Peter Schiff está prevendo. Quem quiser entender como que a China é inteligente, está ao contrário do Peter Schiff que acha que a China é idiota, eu sugiro que leia esse livro. Então a China tem uma estratégia de longo prazo, ela não está preocupada com os títulos americanos, ela está preocupada em comprar commodities mundo afora, em garantir o fornecimento de commodities para a China. A China precisa de duas coisas: comprar commodities e vender manufatura. Comprar commodities, ela mesma está cuidando de garantir esse detalhe. E para vender as manufaturas, os Estados Unidos garante por ela. É esse acordo de cavalheiros que eles têm, um acordo tácito que funciona. Bom, o Peter Schiff também falou que o Brasil iria perder muito dinheiro caso o dólar sofresse um colapso com a desvalorização do dólar, com a inflação americana. Mas a verdade é o seguinte: o Brasil tem reservas internacionais de 373 bilhões de dólares em dólares, outras moedas estrangeiras e em ouro. Então isso aqui não é tudo dólar. E ele tem uma dívida externa basicamente denominada em dólar. Então se o dólar sofrer um colapso, o Brasil ainda vai ganhar um pouquinho, tá vendo? Então nós estamos equilibrados. Se o dólar sobe, a gente ganha. Se o dólar desce, a gente ganha um pouco. Ganha e perde, entendeu? Então, a grosso modo, seria até interessante que o dólar sofresse um colapso, porque o Brasil é devedor. E ao devedor, interessa a inflação e interessa a desvalorização da moeda na qual ele deve. Quem quiser entender como que funcionam as economias, como que eu cheguei a essa conclusão que o Peter Schiff está mentindo, é o seguinte, gente. Vocês têm que entender que existem três grupos de economistas. Os economistas funcionam como advogados, eles não querem saber da verdade, eles mentem. Então, o primeiro grupo de economistas são os que defendem os bancos privados, as corretoras, as bolsas de valores e o mercado financeiro. Aqui está o Peter Schiff e a escola austríaca. Tá? O segundo grupo são os que defendem as empresas e os devedores, geralmente as empresas não financeiras, aquelas que tomam dinheiro emprestado. Aqui estão os keynesianos, tá os desenvolvimentistas. E tem também um terceiro grupo de economistas que defende os trabalhadores e os servidores públicos. A Maria Lúcia Fotarelli, tá? A dívida pública, a auditoria cidadã, os comunistas, tá? Esse grupo. Mas vamos analisar com detalhe, então. Então, o primeiro grupo de economistas que defende o mercado financeiro é o pessoal da escola austríaca, os monetaristas como Milton Friedman, Rodrigo Constantino, Febraban e Alexandre Schwarzman. Então, esse cara aqui é um carequinha, ele é muito inteligente e ele escreve uns artigos bem fortes defendendo uns juros mais altos e uma inflação mais baixa. Esse pessoal aqui basicamente são os credores. Então, quando tem uma inflação, eles perdem dinheiro.
por isso que eles ficam, não, que a inflação está alta, não sei o que, aquela choradeira, tá? Então, se você botar eles em categorias, fica mais fácil de analisar. O segundo grupo de economistas defende as empresas não financeiras, são chamados desenvolvimentistas, keynesianos, por isso que os austríacos xingam tanto os keynesianos, tá? A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, o Bresser Pereira, no meu entender, é o maior defensor desse grupo, e o Def Neto em segundo plano, tá? E tem também os economistas que defendem os trabalhadores. Então, geralmente são os partidos de esquerda, os comunistas, os sindicatos, DIEESE, doutora Maria Lúcia Fatorelli, ela fala muito no site da Auditoria Cidadã. Então, esse pessoal aqui também deturpa a realidade, tal como os dois primeiros grupos, tá? Então, o fato é o seguinte, por que que o pessoal da escola austríaca mete tanto pau na inflação, na desvalorização da moeda, fala que não pode, não pode, não pode? É porque, na verdade, a inflação e as desvalorizações cambiais, elas transferem renda dos credores para os devedores, ou seja, o cara que está devendo numa determinada moeda, como o dólar, por exemplo, se o dólar perde valor, ele passa a dever menos e o credor é que vai tomar o prejuízo. E como o pessoal da escola austríaca geralmente são os credores, eles ficam puto, rasga, entendeu? Fica aí dando chilique. Mas na verdade só está havendo uma transferência de dinheiro de um grupo para outro. E como o governo geralmente é um devedor, quando o governo controla a inflação, ele faz a inflação e ele dá o calote por desastreamento. Então está tudo sob controle, tudo dentro do esperado. A China sabe disso, o Brasil, os credores dos Estados Unidos sabem que eles vão fazer sacanagem, só que eles garantem a segurança mundial. É essa e a gente remunera eles dessa maneira. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Os fundamentos da economia americana realmente tão ruim, tá? Tem dívida pública, dívida externa, problema de aposentadoria, Medicare, mas as previsões devem levar em conta a hegemonia militar americana. Eles ainda são os donos do mundo. É evidente que a China já é a maior potência econômica mundial, mas os Estados Unidos detêm a hegemonia militar. E eles têm que ser remunerados por isso, não tem como. A outra conclusão que eu chego é o seguinte: haverá pequenos ajustes na economia americana, mas não um colapso. Não interessa a ninguém que a potência militar mundial sofra um colapso e o mundo vira uma zona. Então, todo mundo vai ajudar os Estados Unidos a fazer essa transição. Ele vai perder espaço na economia mundial. Ele vai encolher, mas isso será um ajuste gradual e contínuo. E a China vai ajudar os Estados Unidos. Falou, Massado?